Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, ou mais a nossa conversa sobre o Amoris Laetitia, segundo as recomendações do nosso querido Padre Tito. Vamos lá para o capítulo 2, que diz a realidade e os desafios das famílias. Mas antes, vamos, como sempre, iniciar com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pois bem, então no capítulo 2, no capítulo 2, vai do número 31 ao número 57, e aqui o documento faz uma explanação bastante geral da situação hoje da família, a situação atual da família, e alguns desafios aí que se colocam diante dessas realidades, né? Já no capítulo, no versículo, no número 31, ele vai colocar que existe ele não tem nenhuma pretensão de apresentar tudo aquilo que existe dentro da família, da realidade familiar hoje, em virtude da sua complexidade. Não só pela complexidade da própria família, mas pela complexidade do mundo todo, nos seus diversos países, nas suas diferentes culturas, línguas, modos de viver. Isso, por certo, influencia a vida familiar. Então, não dá num documento como esse explanar. O que vai acontecer, vão pegar alguns exemplos daqui e dali e vão colocando. Mas, de qualquer forma, é muito interessante porque sempre tem a impressão de que o Papa, e obviamente que não é só o Papa, mas os bispos, todos olharam com muito cuidado aquilo tudo que está ao redor, sim, porque dá a impressão de que o documento foi escrito olhando para Pirituba, por exemplo, a realidade aqui de Pirituba, né, para não dizer de algumas casas bem mais específicas. No número 32, ele coloca que a situação atual da família, as mudanças antropológicas, culturais dos indivíduos, não tem o mesmo apoio de antigamente. Quer dizer, em virtude dessa constante mudança, como vai dizer o documento de Aparecida, nós estamos numa mudança de época, né, que é diferente de uma época de mudança, a instituição familiar, as próprias pessoas, os indivíduos, não têm o mesmo apoio que tinham há tempos anteriores, como da própria, não só da própria igreja, mas como da sociedade como um todo. Então hoje é um meio que cada um por si, né? E nem às vezes se deseja Deus para todos. Tá bom? Então isso vai crescendo o individualismo, né? Sabemos que ninguém é uma ilha, nem a família, muito menos uma pessoa só é uma ilha. Não deve ser assim, né? E isso, nesse individualismo, nessas particularidades, nesse fechamento em si, vai gerando intolerâncias e agressividades. Essas intolerâncias, elas vão se manifestando nas mais diversas situações, seja ela religiosa, seja ela de opção sexual, seja ela de cor, de raça, enfim, a intolerância é um princípio já de uma sociedade violenta, de uma sociedade agressiva, e para ir partir para uma guerra é um pulo, é um passo. Né? No número 34, ele vai colocar aqui o cuidado com a falta de vínculos. Esses vínculos são os vínculos familiares, aqueles em que a gente precisa ter com as pessoas, especialmente aquelas da família. Mas pode parecer até um pouco contraditório, né? Que ao mesmo momento em que se tem medo da solidão, tem medo de se viver sozinho, tem medo de acabar sua vida sem ninguém. Mas também, ao mesmo tempo, você tem um medo de ficar
preso a um compromisso, a um peso que muitos vão denominar como matrimônio. E não é bem isso, né? Quer dizer, essa relação pessoal entre as pessoas deve ser de troca. Troca não é a palavra correta, não é adequada, mas um mútuo querer. Né? Um mútuo querer. Amo porque amo e ponto. E quero estar com você porque quero estar com você. E vice-versa. Não é só no sentido de uma satisfação pessoal, de uma aspiração. Não é olhar o outro ou a outra pessoa como um objeto, como uma coisa. Né? Que hoje me satisfaz, amanhã não, então eu pego e jogo fora. Ele vai falar isso um pouquinho mais para frente também, com um pouquinho mais cuidado, porque a gente tem tratado, a gente tem que tomar cuidado, se nós não estamos tratando as pessoas como coisas, e vice-versa, as coisas como pessoas. Muitas vezes nós estamos fazendo isso daí, né? Então, o matrimônio, ele coloca o seguinte, que não é um peso, também não é para se forçar a querer receber o sacramento do matrimônio, porque muitas vezes a pessoa não reconhece o matrimônio como uma graça de Deus. É uma graça que vem para abençoar aquele núcleo familiar, aquele esposo e aquela esposa, e daí então, a partir daí, a bênção e a graça para os filhos. E a gente não pode se colocar também essa questão do matrimônio muito distante, ou distante da realidade das pessoas, da realidade das famílias, da realidade de cada um. Há que se falar sim da bênção, da graça, do sacramento que é o matrimônio, mas também não podemos esquecer da realidade da situação local de cada casal, de cada pessoa, de cada família. Não é? Um pouquinho mais para frente ainda, no número 36, ele vai dizer assim que às vezes também muitas pessoas não querem receber o sacramento do matrimônio, não só pela ideia de compromisso para o resto da vida, que de fato é, mas não exatamente um compromisso no sentido de obrigação, no sentido de graça, mas é que também falta o testemunho de muitos casais que receberam o sacramento do matrimônio. Então, essa falta de testemunho, essa falta de mostrar aqueles casais que receberam matrimônio, que estiveram diante do altar, diante da testemunha do sacerdote ou do diácono, de que eles não vivem de acordo com o Evangelho. E o Evangelho, vamos lembrar, o Evangelho é graça, o Evangelho é perdão, o Evangelho é misericórdia. Se a gente pudesse resumir, né, em pouquíssimas palavras, essa é. Jesus, sim, ele institui o matrimônio como sacramento. No entanto, não podemos nos esquecer da graça que é também o acolhimento das pessoas frágeis, da historinha lá que tem lá no Evangelho segundo João, da samaritana lá no poço de Jacó, a da mulher que foi pega em adultério e queriam apedrejá-la, como é que Jesus acolhe essa mulher. E também, então, não é um peso, tem seus compromissos, seus deveres e seus direitos dentro do sacramento do matrimônio, mas não pode ser visto como um peso, e sim como graça e como uma bênção divina. Lá, pulando um pouquinho aqui, assim, ele vai dizer que a gente tem tratado aí as pessoas, às vezes, como se trata das redes sociais. Né? Você tem uma pessoa lá que você colocou uma coisa, postou alguma coisa que você não gostou, você vai lá e deleta a pessoa. Às vezes você nem briga com a pessoa, você deleta, ou você nem reflete sobre realmente a realidade que ela colocou ali. Enfim, é descartável. É descartável. E nós temos tratado as pessoas dessa forma, de forma descartável. E são pessoas, por pior, entre aspas, que elas sejam, por pior que elas nos pareçam ser, elas são filhas de Deus, são criaturas divinas também. Então tem que levar isso em consideração. Não precisa morrer de amores, mas há que ter esse respeito, né? E em virtude disso também, os jovens não têm mais
essa preocupação de assumir o matrimônio com uma bênção para o resto da vida. E até muitos casais de meia idade já, com algum tempo vivendo juntos, morando, tendo a vida conjugal, eles acabam até rejeitando, em algum momento, aquele ideal tão bonito de se envelhecer juntos, de um cuidar no outro ali na velhice, na idade avançada, com 70, 80, 90 anos. É tão raro isso hoje, né? Nós não temos mais casais com tudo isso daí. No número 40, ele vai colocar a questão do baixo índice de natalidade. Existe uma cultura de não ter filhos, em virtude de situações econômicas, em virtude do, da escalada dentro de uma empresa, dentro da sua atividade profissional, uma ascensão profissional. Em virtude disso, as pessoas acabam deixando de querer ter filhos ou deixam isso para muito mais tarde. No número 43, ele vai colocar a questão da fé. Da fé, da pouca fé, ou da inexistência da fé, ou até da inexistência de um relacionamento espiritual, religioso mesmo, dentro da família. O pai e a mãe trabalham, chegam tarde, gastam um tempo danado no trânsito, chegam estressados, cansados, mal têm tempo de preparar uma refeição saudável. Às vezes, muitas vezes se pega um congelado lá no freezer e esquenta, e cada um come num horário, num momento. Não existe um momento de integração ali, que seria um momento sagrado, que é o momento da refeição, né? O micro-ondas, forno micro-ondas, contribuiu, acho que, muito para esse individualismo na hora da refeição, né? Então, alguém preparou ou comprou lá o congelado, lá que faz um mal danado, que a gente sabe, e esquenta lá no micro-ondas e faz assim, que a gente não tenha, já perdeu também, vai perdendo também isso em virtude da situação econômica. E ele fala que o sistema econômico é que acaba gerando uma série de problemas dentro da família, estruturais dentro da família mesmo, né? E ela não, e a família tem que ser protegida pela sociedade. A família tem que ser protegida, claro, obviamente que ela é pela igreja, com o olhar do evangelho, mas civilmente, dentro da sociedade, ela tem que ser protegida, porque ela é uma célula básica da sociedade. Não tendo família, não existirá. Então a sociedade precisa proteger a família de qualquer forma. No número 45, ele vai falar de uma situação bastante grave, que é muitos dos filhos ou das crianças que sofrem abusos sexuais, que sofrem violência, especialmente dentro de casa, dentro do seu lar, dentro do ambiente familiar mesmo. Mas ele não foge da questão ao citar já no finalzinho desse número, né, que se verifica esses abusos aonde ela mais deveria ser protegida. Obviamente, é dentro do lar, nas comunidades e instituições cristãs. Essa é a palavra, instituições cristãs. Vocês podem confirmar lá, na última linha do número 45. Ele não se furta de se também assumir uma certa posição com relação à questão da pedofilia em instituições cristãs praticadas por padres, por seminaristas, até por muitos bispos aí. No número 45, é uma situação bastante complicada, que é a questão da migração, e especialmente aquela migração forçada. Forçada por guerras, forçada por intolerância política, forçada por pobreza, e perseguições, enfim, injustiças sociais praticadas contra aqueles que procuram manter a vida fora da sua terra natal. E a terra natal tem que ser respeitada muito, e não podemos até ter a mobilidade, sim, mobilidade territorial, uma mobilidade geográfica, mas isso não pode ser feita de forma compulsória, sem a minha vontade. Eu
que eu quero sair de um lugar para ir para o outro, por querer, porque lá é mais bonito, porque lá é mais gostoso de morar. Mas não ser obrigado a sair porque estou sofrendo uma perseguição, seja ela por motivos de fé religiosa, seja por motivos políticos, seja por catástrofes ambientais, ou até de pobreza, né? Então, essas migrações são terríveis. Número 47, ele elogia profundamente as famílias que acolhem ou que têm os seus filhos, ou que têm pessoas com deficiência física, ou que seja, ou até intelectual, e que são um grande testemunho de amor. Um grande testemunho de amor ao acolher essas crianças, ao querer transformar a vida dessas pessoas com deficiência mais leve, mais fácil de ser vivida. Isso transparece um amor muito profundo, muito grande para com as crianças. E isso é um grande testemunho de fidelidade ao dom da vida. No número 48, ele vai falar da questão dos idosos. Muitas famílias acolhem adequadamente os idosos, no entanto, a maioria que a gente percebe, o idoso é tratado como um peso, é tratado como algo que pode ser descartável, especialmente numa sociedade que tem um sistema econômico como o nosso, em que enquanto você produz, você é bom, você serve. A partir do momento em que você já não produz, seja por velhice ou até por deficiência, você não interessa mais para essa sociedade, não interessa mais para esse sistema econômico, então pode ser descartado, pode ser jogado fora, pouco importa, né? Não tem esse cuidado. A gente precisa olhar com muito carinho. A população como um todo tem envelhecido, a taxa de natalidade tem caído muito, não se chega nem à taxa do que os antropólogos e os estatísticos chamam a taxa de manutenção, que seria um casal ter, no mínimo, 2 filhos. 2 filhos, porque um homem e uma mulher, um casal, 2 filhos, para essa taxa de reposição. Obviamente que aí entra a questão também da paternidade responsável, mas que a taxa de natalidade tem decrescido, até em virtude, sim, de sistemas econômicos. Sistemas econômicos. Obriga a pessoa a trabalhar mais, faz com que ela foque o seu desempenho profissional, e isso deixando de lado a vida familiar muitas vezes. E isso prejudica, sim. No entanto, a família, a população de pessoas idosas tem crescido. E há que se olhar com muito cuidado com isso, especialmente dentro do governo, dentro das políticas públicas para a pessoa idosa, mas obviamente que nós, enquanto cristãos, também temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, acolhendo isso aí, se utilizando da experiência deles, do conhecimento, da sabedoria de cada um deles. No 49, ele vai colocar a questão da miséria, que também desestrutura as famílias, especialmente quando uma mulher sozinha, abandonada, viúva, que seja, tem que cuidar dos filhos pequenos, que vão crescer no abandono. E expondo-os a todo tipo de risco social que possa acontecer. Abuso sexual, prostituição, as drogas, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já tem conhecimento quando se perde realmente um norte dentro da família, especialmente dentro da miséria. Já a partir lá do número 50, ele coloca a questão do cansaço, que ainda continua sendo um desafio, né? Mas é o cansaço, a educação, a fé e a refeição. Quais são as relações que existem nisso? É aquela coisa do chegar cansado em casa, não ter tempo para os filhos, não ter tempo para o cônjuge, não ter. E daí essa falta de tempo vai deteriorando a questão da fé dentro de casa, a falta de orações, a falta de uma educação que se possa transmitir aos filhos e mutuamente, e também
questão da refeição é aquela questão da partilha ali, da mesma mesa, de ali um momento de confraternização diária entre as pessoas da mesma casa. Isso realmente não pode acontecer. Um outro ponto que ele coloca em relação ainda à miséria, a questão da casa, né? Tem aquela história de que quem casa, quer casa. E às vezes isso não acontece e acaba também fazendo com que, mesmo que o casal, o noivo e a noiva, os namorados, enfim, tenham a intenção de contrair o matrimônio, eles vão adiando por questões de não ter aonde viver. E há que se ter uma condição mínima de vivência, um ambiente saudável, um ambiente salutar, que respeite a dignidade humana das pessoas, horas, né? No número lá 54, a questão da mulher que tem as suas inúmeras tarefas. Veja, muitas vezes ela já está trabalhando fora de casa, ainda tem o trabalho no lar, recebe menos, deve ter um salário menor, embora muitas vezes tendo a mesma função que um homem. A violência que ela sofre, a discriminação que ela sofre, a violência lá, nós temos várias estatísticas, não preciso ficar falando aqui, de que isso não respeita a dignidade humana da mulher. Para resumir tudo isso, eu acho que cabe aqui ler uma frasezinha, né, que está no número 55, bem no finalzinho, que diz assim: a força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar. Por mais ferida que uma família possa estar, ela pode sempre crescer a partir do amor. Então, o amor é sempre o ponto básico, não é à toa que o documento tem esse nome, Amores Letícia, a alegria do amor, o amor na família, né? Uma outra frase aqui que eu gostaria também para encerrar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo e vai ficar cansativo para vocês, é no número 57, lá no meio dele, diz assim, né? É muito interessante porque o Papa coloca a questão muito particular com relação à família. Ele diz assim: partindo das reflexões sinodais, ou seja, aquilo que foi pensado durante o sínodo para a elaboração desse documento, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas a um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegria, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são os desafios, né? E não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas em vez de suscitar uma criatividade missionária. Não vão ficar chorando aqui a situação da família, não vão ficar aqui lamentando as dificuldades existentes. Vamos ser criativos, vamos ser pastores, vamos acolher, vamos amar, e é esse o ponto. Tendo amor, Deus ali estará. E onde Ele está, tudo se resolve da melhor maneira possível. Não é? Muito obrigado mais uma vez e façam seus comentários, façam suas críticas, acrescentem pessoas ao grupo, divulguem e qualquer dúvida, qualquer alteração, vocês sabem aonde me encontrar.